sim com o Dr. Delfino Raimundo, que é jurista. Vamos falar então sobre a violência contra a criança portadora de deficiência. Ora, comecemos por fazer uma apreciação, uma reflexão em torno do lema de comemoração do Dia Internacional da Criança, que é o dia 1 de junho, cujo lema foi pela promoção dos direitos e atendimento inclusivo da criança com deficiência. Este lema, o que é que nos sugere? Olha, muito bom dia a todos os telespectadores e obrigado pela música, que é uma música que realmente dá esta ênfase em relação ao nosso tema, que é violência doméstica. Falando, nós no mês de junho, desde sexta-feira, estamos aqui, entramos no mês de junho e é chamado mês da criança. E o lema realmente é esse, pela promoção dos direitos e atendimento inclusivo da criança com deficiência, porque entende-se que é preciso também alertar a sociedade em relação a esta questão. Muitas das vezes olhamos para uma criança e principalmente quando ela tem alguma deficiência, seja ela física ou mental, logo provavelmente deixamos-la de lado. Então é mais para alertar a sociedade que há crianças sim, mas estas crianças podem ser diferentes do ponto de vista do físico ou mental. Daí que é preciso incluí-la em tudo quanto, na verdade, possa ser algo social, algo que todo mundo vê como inclusivo. Doutor, já que estamos a falar de crianças, essa faixa etária, qual é a sensibilidade que tem, enfim, em relação à educação inclusiva no nosso país? Olha, esse é um tema de grande destaque, principalmente neste mês. Eu acho que, até porque a própria Convenção dos Direitos da Criança, a Internacional dos Direitos da Criança, faz menção que os Estados devem fazer alguma coisa, algo a mais para que esta camada deficiente ou esta criança deficiente possa ter lugar. E eu acho que nós precisamos de ter mais escolas. Esta é um pensamento pessoal. Precisamos ter mais escolas, por exemplo, especiais. Precisamos de... provavelmente há aqui uma discussão que é feita se só temos que separar as crianças do meio das outras, mas eu entendo que em algum momento para que ela possa ter uma aprendizagem dirigida, especial, eu acho que nós em algum momento, é por isso que existem as escolas especiais, porque colocá-las no meio em que provavelmente pode ajudar em relação à questão de negligência ou em relação a uma questão das outras olharem as crianças deficientes como iguais, colocá-las numa escola normal, mas também pode nos ajudar se nós não tivermos professores, por exemplo, capacitados e preparados especialmente para receber e dar a aprendizagem a essas crianças. Eu acho que também em parte depende o tipo de deficiência também, sim, não é? Sim. O tipo de deficiência. Eu outro dia estava a ouvir uma história, uma conversa real, por acaso, de uma sala de aulas em que foi posto na sala um menino que era surdo e mudo, não é? E aos outros meninos no princípio fazia-lhes confusão, mas o segredo ficou todo nas mãos do professor. O professor tinha sempre aquele menino de perto e tinha o cuidado, não é? De chamar mesmo a atenção, não era bem uma preferência pelo menino, mas tinha uma atenção muito dirigida em relação à criança. No princípio foi complicado, por causa da questão de que era surdo e mudo, mas o professor orientou de tal forma a educação daquele menino a partir do gesto labial, não é? E daí para a frente, depois passava algum tempinho, umas semanas depois, era um dos melhores alunos dentro da sala, mesmo sendo surdo e mudo. Porquê? O professor tinha cuidado de falar virado para ele, não é? Qualquer coisa, mesmo entre os colegas, habituaram-se a isso, ele ensinou isso, não é? Qualquer coisa tinha que ser dirigido face a face para ele poder entender. É uma criança com necessidades especiais, uma criança deficiente, não é? Obviamente que as atenções têm que estar primeiramente viradas para ele, não só por parte do professor, mas também dos outros estudantes, dos alunos. Mas o segredo está exatamente naquilo que estava a dizer o Dr. Raimundo. O professor. A preparação dos professores. Sim, o professor é o buzilos principal, eu penso que
o sistema da educação inclusiva. Mas pronto, o doutor E ia esta continuar. inclusão, doutor, este convívio em que as crianças muito cedo convivem com outras crianças que são diferentes uma das outras é positivo. É positivo do ponto de vista de que realmente a criança olha para outra como normal, como uma criança, podemos chamar aqui diferente, porque ela provavelmente tem alguma deficiência, mas olha ela como uma criança normal como ela. Sim, da mesma E aliás, forma nós que eu estamos a dizer posso que as ser crianças... eu posso ser diferente do Dr. Raimundo Sim, por eu sim. ser menos clara ou mais escurinha. É mais ou Sim. menos isso. Olha, costuma-se dizer que a criança não vê deficiência, não vê problema na outra. Então, muitas das vezes parte de nós adultos, que olhamos para a criança e nos imos o nosso filho ou o nosso vizinho a dizer, olha, aquela criança é deficiente, aquela criança é isto. E a criança vai questionando e até vai separando. Aliás, temos histórias até de questões de bullying nas escolas para crianças deficientes e outras. Então, isto realmente não ajuda à inclusão desta criança deficiente. Como é que está o nosso país em relação à marginalização das crianças portadoras de deficiência? Olha, na verdade eu podia falar, se calhar, o Ministério da Mulher e Ação Social podia ser um ministério dirigido para isso, mas nós acreditamos que durante este mês estará aqui alguém para falar disto. Mas, na verdade, tocando a área, nós achamos que, nós vimos que há muitos casos, já há alguns casos de violência contra esta criança. Não falaria assim de uma forma geral, mas falaria do ponto de vista de atendimento de casos que chegam ao gabinete relacionados com crianças violentadas, deficientes violentadas. Quais são os tipos de violência predominante? O tipo de violência predominante, geralmente, que nos chegam nos gabinetes é de violação sexual, abuso sexual. Na verdade, costuma-se dizer, estudos feitos indicam que a criança deficiente tem cerca de 34 vezes, quer dizer, é mais provável e há aqui mais vulnerável, 34 vezes do que uma criança normal. Sim. E também pode-se dizer que, mesmo em relação à violência física, são cerca de 4 vezes do que uma criança normal. Então já tivemos situações de crianças, por serem deficientes mentais ou por serem deficientes físicas, provavelmente foram violadas sexualmente e até foram abusadas fisicamente. Eu recordo-me aqui, acho que foi no ano passado, de uma criança de provavelmente 14 anos que foi engravidada por um vizinho, provavelmente por ela ser deficiente mental. Então, há situações dessas também. Há situações que, por exemplo, um padrasto violou sexualmente uma criança porque era uma deficiente mental. Então, por isto, nós achamos que é preciso também alertar a sociedade que o fato desta criança ser deficiente mental ou deficiente físico não pode servir, não é? Ela torna-se mais vulnerável do que uma criança normal. Meu Deus, como é que uma pessoa é capaz de tanto? Eu pergunto a mim mesmo, qual dos dois será mais deficiente? Eis a questão. Qual dos dois será efetivamente mais deficiente? Não é? Agora diga-me, doutor, o caso desses denunciados e chegados digamos, à barra do tribunal ou chegados à polícia, tem um tratamento diferenciado, dadas as circunstâncias? Dadas as circunstâncias, sim, porque há agravantes. Pois. Há agravantes exatamente por esta pessoa, por ter feito, por ter violentado uma pessoa que não é normal. Não é normal em termos de vulnerabilidade. Ela é mais vulnerável do que as outras. Então, aí sim, há agravantes. O tratamento, até em termos de condenação, estou a falar agora do tribunal, se calhar em termos processuais, só a única coisa que se coloca é agravante, mas em termos de condenação, o tribunal já aplica, tendo em conta esta questão de agravante. Puxa, de mão pesada para isso. Mão pesada para isso. Esta violência que é praticada pelas crianças portadoras de deficiência, assim acontece por elas serem deficientes. Há aqui uma situação de os agressores, as pessoas que praticam esta violência, quererem se aproveitar da condição física ou mental desta criança? Sim, porque como nós dissemos no início, ela é mais vulnerável
do que uma criança normal. E eu costumo dizer muitas das vezes, se há uma criança normal, nós mandamos ela calar, porque não pode falar, porque não tem direito a falar, porque não tem direito à palavra. Há uma criança deficiente muito mais ainda. E principalmente por questões culturais, em que tradicionalmente, culturalmente, olha-se para aquela criança como uma criança que provavelmente ainda continuam aquelas situações em que quando se olha uma criança deficiente ou alguém que é deficiente, logo alia-se a situação dos pais, ou porque houve alguma situação dos pais, alguma situação passada, então cria-se esse problema. Então ela é muito mais vulnerável, quer dizer, praticamente não se deixa falar, não tem direitos, tem menos direitos do que uma criança normal. E aí vamos estigmatizando, vamos tirando ela do lado, vamos deixando ela de lado exatamente porque ela é deficiente. Mas essas crianças têm os mesmos direitos que todas Têm as os outras mesmos crianças? direitos como, aliás, indo de uma forma geral à Constituição, todos nós temos direitos iguais. Agora, é preciso, nesses direitos iguais, se calhar aqui nós chamaríamos aquilo que é, na inclusão, nós temos que também tocar a questão de alguma inclusão e tendo em conta a questão de positividade em relação a isso. Nós olhamos também de acordo com a questão de cada um, olhamos, sim, somos iguais, mas temos que, se calhar, olhar para a particularidade de cada um. Daí que, se nós olharmos mesmo a Constituição, indo, por exemplo, para a Lei de Base de Crianças, de promoção de crianças, enfatiza em relação, por exemplo, à criança deficiente. Olha, se temos uma criança que no lugar das outras temos que dar mais atenção, se tivermos uma criança deficiente temos que dar mais atenção ainda, exatamente pela particularidade que ela tem. Daí que há aquelas regras, por exemplo, mesmo em construção, as escolas, as barreiras, as saídas das escolas, as saídas das ruas, nas creches ou em outros locais onde as crianças se apresentam, devem ser adaptadas também para essas crianças. Então aí nós não estamos a dizer que não são iguais, estamos a dizer que são iguais, mas temos que olhar para a particularidade desta criança. Algumas escolas já estão a fazer isso. Não é? Já. Estão Aliás, isso é uma instrução na questão de construções de edifícios públicos, já é uma instrução do Ministério de Habitação obrigatória para preparar esses edifícios relacionados em relação a esta questão, a esta particularidade para a deficiência. E estas crianças têm consciência dos seus direitos? Sabemos que a violência doméstica é um crime público, qualquer pessoa pode denunciar, fazendo ou não parte daquela família que está a sofrer situações de violência, sendo vizinho, sendo criança ou não, ainda mais tratando-se de crianças portadoras de deficiência. Há casos de crianças com deficiência que se aproximam ao gabinete de atendimento a mulher e criança e denunciam casos de violência? Há casos, sim, até porque nós no ano passado tivemos um desafio, porque nós não tínhamos assim um pessoal preparado, por exemplo, para a linguagem gestual. E apareceu-nos lá uma criança que ela não fala, é muda, mas queria se comunicar e nós ficamos realmente embaraçados. E a partir daí nós vimos que realmente a polícia também tem que estar preparada em relação a isso. Ou seja, há vezes que nós não temos tempo, por exemplo, para procurar alguém da ação social que esteja preparado para isso. Do mesmo jeito que nós falávamos em relação aos professores, os professores que devem estar preparados, eu acho que cada instituição que atende principalmente crianças devia estar preparada também com pessoal que possa atender crianças deficientes. E nós logo vimos que era preciso preparar. E realmente nós vamos receber, quando assim é, nós temos que pedir, nesse momento nós não estamos preparados, temos que pedir a alguém, por exemplo, um técnico de ação social, para que possa fazer a interpretação. Sim. E depois, que acompanhamento é feito a essas crianças? O que é que o gabinete de atendimento faz? Na verdade, o gabinete de atendimento trabalha com uma rede de instituições. Uma rede de instituições, estamos a falar de instituições do Estado. Neste caso, o lugar apropriado é a ação social, nós remetemos a ação social. Agora, se for um caso criminal, não há dúvidas que vai ser tratado como um caso criminal,
mas tendo em conta a especialidade, ou seja, a particularidade desta criança. Aí remete-se o caso à Polícia de Investigação Criminal para a sua investigação, mas posteriormente remete-se ao tribunal. Mas atende-se normalmente como uma criança que foi violentada, que foi violada. Aqui no atendimento já não há especificidades, só dizíamos anteriormente na questão de circunstâncias agravantes. Aí sim há uma particularidade, mas não há diferença de tratamento ou do procedimento em relação a outras crianças. Há muitas crianças deficientes que foram abandonadas pelos seus pais, muitas crianças vivem na rua. Não basta estarem a viver na rua, são portadoras de deficiência. Nesses casos, identificada a criança é uma criança de rua e é portadora de deficiência e está a sofrer situações de violência. Que trabalho é feito com estas crianças? Por forma, se calhar, a dar-lhes um lar, dar-lhes um abrigo, né, para que elas saiam da rua e deixem de ser violentadas, violadas? Realmente o tratamento seria mais específico por cada vulnerabilidade desta criança. É mais vulnerável. Ela está lá na rua com outras crianças, mas ela é mais vulnerável do que aquela que não é deficiente. Daí que há um tratamento que é feito ao nível recordo-me que no ano passado nós tivemos o gabinete da polícia, a ação social, o tribunal e a procuradoria, fez-se um trabalho para exatamente desencorajar esta situação que crianças fiquem na rua. Mas o trabalho seria, se calhar, procurar ter essa criança, colocar-se em ação social e a ação social procurar, por exemplo, os familiares. Porque a política da ação social em relação à criança é, primeiro, a família, segundo, o Estado. Ou seja, nós não podemos, ou seja, o Estado não pode tomar esta criança se ela tem família. Primeiro a família, segundo é o Estado. Então, há um trabalho que tem sido feito ao nível da Direção Nacional de Ação Social para trazer estas crianças para um lugar seguro. Tanto pode ser no infantário ou mesmo para um lugar seguro. Eu recordo-me que também há trabalho que tem sido feito com a ação social, por exemplo, de encaminhar essas crianças às origens. Temos recebido muitas crianças, por exemplo, de Chibuto, de Chokwe, que vêm à cidade de Maputo porque ouviram falar da cidade de Maputo, chegam aqui e é preciso provavelmente encaminhá-las ao lugar. Mandamos a ação social como um primeiro procedimento, mas depois disso a ação social faz aquela procura do lugar de onde saíram para encaminhá-lo. Portanto, faz o retorno à origem. O retorno à origem. Este é o primeiro passo. Mas sabe bem, doutor, agora mesmo para fecharmos a nossa conversa, essa questão de voltar a meter as crianças nos locais de origem, é feito um trabalho preliminar para saber as causas, porque levar essa criança a abandonar o lar, certamente, não é? É feito, digamos, numa linguagem mais corriqueira, um trabalho de reparagem. Acrescentando, há casos vários em que a mulher grávida, depois de ter o bebê, quando nota que é uma criança deficiente, que é um bebê deficiente, abandona. É exatamente a criança isso. não quer saber daquele filho. É exatamente Se a isso. ação social devolve, portanto, procura pela família, encontra a mãe, devolve. Não, há um trabalho que é feito antes. Aliás, quando esta criança chega à polícia, há um primeiro passo que é feito. Não se investiga a criança, mas tenta-se conversar com a criança para saber quais são as causas pelas quais ela saiu de casa. Aliás, há situações que, mesmo sem deficiência, as mães até vêm à polícia e dizem que, olha, eu não quero ficar com esta criança. Mesmo sem deficiência, não quero ficar com esta criança. E aí a polícia, logicamente, não obriga que a mãe fique com a criança. Logo, é uma situação anormal na sociedade, logo toma-se esta criança, manda-se a ação social ou a familiares próximos, depois manda-se esta senhora, esta mulher a um psicólogo para se analisar o que é que realmente está a acontecer. Mas é um trabalho que é feito antes de se entregar a criança, até porque a ação social dentro do Ministério da Mulher e Ação Social tem lá o Instituto, não é, que lida com essas questões sociais, trata de fazer alguma coisa para normalizar toda a situação, desde, por exemplo, a questão de
de ver se a família é mais vulnerável do que as outras. Provavelmente a criança fugiu de casa porque se calhar não tem mata-bicho, não tem almoço, não tem jantar. E lá entra a ação social para poder ajudar. Mas também há organizações da sociedade civil junto daquele local que também trabalham para apoiar essas famílias. Se calhar é uma cesta básica que tem que ser dada à família para que a criança continue na família, vá à escola ou continue naquele lugar, não fuja. Então há um trabalho que é feito pela ação social para que realmente possamos não ter estas situações. Ok. Então, só se calhar alertar a sociedade que a esta criança que pode ser deficiente e é vulnerável, mas também há situações que nós fazemos dentro de casa que podem levar à deficiência desta criança. Por exemplo, quando a criança vê sempre os pais a se violentarem. Isto, posteriormente, pode levar a criança a uma deficiência. Quando, por exemplo, a mulher está grávida, toma drogas, toma muito álcool, cigarro, isto também pode levar a criança a deficiência. Ou seja, estamos aqui a falar não só daquela criança deficiente, mas também de situações que podem criar deficiência na criança.